Amém. Agora, graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você veio hoje para cultuar o Senhor e para ouvir a palavra. Mas a palavra que o Senhor tem para nós essa noite, eu dei um título a ela, que é renunciar. Renúncia. Mas antes dessa palavra, a Briane vai colocar um louvor e você medite nesse louvor. Faz desse louvor uma oração. Porque o Senhor, Ele pede para nós nessa noite, para nós nos rendermos a Ele com todo o nosso coração. Se renda ao Senhor nessa noite, amados. E você vai ver que o Senhor vai falar tremendamente no seu coração. Não deixe esse tempo passar. Porque o Senhor está aqui e Ele quer falar conosco nessa noite de uma forma especial, amém? Pode colocar aqui. Senhor, Deus e Pai amado, é o momento, meu Deus, de pedimos agora em nome de Jesus, pela vida da sua filha e da sua serva, a tua palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar no mais íntimo da nossa alma, do nosso coração, que ela faça divisão. Usa, meu Deus, então, em nome de Jesus, que seja ela, a teu Espírito Santo agora, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, amados. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 4. Tinha marcado aqui, mas o ventilador já. Olha, tem alguma coisa aqui, eu errei. É Gênesis, do capítulo 12, nós vamos ler do 1, a parte A, do versículo 4. Amém? Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do 1 até o 4, mais a parte A. Facinho de achar, todo mundo já achou, né? Amém? Disse assim o Senhor a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Amém? Amados, essa palavra é uma palavra muito forte. Todo mundo conhece a história de Abraão, né? Que ele era Abrão. E quando ele teve um encontro, realmente, quando ele fez algo que o Senhor o pediu, ele passou a ser chamado de Israel. Abraão. E partiu Abraão a partir que o Senhor pediu para que ele saísse da sua terra, né? E nós também, amados, nessa noite, o Senhor, Ele pede para nós partirmos, para nós sairmos do lugar que nós estamos sendo aprisionados.
E nós precisamos nos posicionar. E a partir daí, nós vamos viver a promessa do Senhor. Nós precisamos, amados, romper com o passado. Precisamos romper muitas vezes com as mágoas, com as nossas frustrações, com o pecado. E se você vai viver uma história que Deus escreveu para você, e você vai entrar nessa terra, então nós precisamos nos desprender de muitas coisas. Abraão, aqui é muito interessante, porque Abraão, ele estava bem acomodado. O seu pai era empresário, trabalhava com imagem de esculturas, e ele tinha uma grande indústria naquela época. Abraão tinha tudo nas suas mãos, até o dia em que uma voz chega e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da tua casa, de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei paz de uma grande nação. Amados, é muito fácil eu sair de um lugar como nós saímos do lugar da falência há anos atrás, para ir servir o Senhor, porque a gente estava falido. Então, a gente não tinha o que deixar. Mas é difícil para Abraão, uma pessoa rica, uma pessoa que vivia acomodado com a sua vida, próspero. Ele tinha tudo o que ele precisava, ele tinha tudo. E ele ouviu a voz do Senhor, né? E o Senhor falou para ele: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Só que qual é o problema da gente como cristão hoje? A gente sempre presta atenção quando a gente vai no culto nas promessas. O nosso problema é que nós, quando nós vamos no culto, ouvir a palavra, quando nós estamos, né? A gente fica muito feliz quando o pastor, ele profetiza, né? Ó, ele fala coisa boa, a gente se emociona, né? Deus vai abrir as portas para você. Deus vai te prosperar. Deus vai multiplicar a tua renda. E você vai viver esse ano de 2025 muito abençoado. É fácil a gente receber, não é verdade? Todo mundo quer receber essa palavra. Só que eu posso dizer para vocês, olha, você esse ano você não vai pegar mais gripe, eu já peguei. A gente fica todo feliz, né? Eu vou profetizar que a tua família vai se converter toda e vai ser mais crente que você. Tudo isso nós queremos ouvir, não é verdade? Quando a gente vamos atrás de uma palavra de Deus. Mas não é bem assim, amados, o chamado de Deus. Essas coisas boas todo mundo vai receber. E dá glória a Deus, claro que vai dar, né? Mas só que ninguém quer pagar o preço. Por quê? Para viver a promessa que o Senhor tem para nós. A gente não quer romper com o que Deus quer que nós rompemos. Eu fico falando muito aqui no altar, né? Sobre romper para ser curado, né? Para cura. E o Senhor tem tudo isso para nós. Mas nós precisamos romper com algumas coisas, né? É por isso que muita gente, amado, muitos crentes, muitas pessoas que conhecem o Senhor, que têm uma vida com o Senhor, elas passam a vida inteira olhando o testemunho do outro, a bênção do outro, inveja do outro, quer a vitória do outro,
estão naquele momento que ele está vivendo. É muito fácil olhar para mim hoje, como marido, e dizer assim, eu quero a nossa vida que eles têm hoje. Uma família abençoada, 51 anos de casamento. Né? Todo mundo no caminho do Senhor. Hoje, eu já saí da falência, mas eu já cumpri a minha parte. Eu passei. Nós passamos por muita coisa, passamos por momentos que não tinha dinheiro para comprar nem gás. Isso que a gente era muito bem-vinda antes, mas nós passamos por esse processo. Então hoje é muito fácil olhar para mim, para nós e dizer, mas eu quero ver passar o que a gente passou. Eu quero ver você viver o que a gente viveu para estar nesse lugar. Nós precisamos romper com muitas coisas na nossa vida, né? Nós rompemos com muitos desejos, com muita... Nós éramos muito da balada e de muitas coisas. Mas o Senhor um dia, Ele disse para mim, sai, me segue agora. E tu vais ver quanto que é bom que tu falava muito dos teus irmãos que eram crentes. Agora tu vai ver o que é bom. Mas amém, eu estou aqui, amém? As pessoas, elas não querem saber, né, do que as pessoas têm trilhado, o caminho que elas têm trilhado para chegar onde elas estão hoje, as pessoas que estão bem, né? Porque o Senhor, Ele vem muita coisa. Eu me lembro que depois da falência, primeira bênção que a gente conseguiu, ainda o meu filho ele ajudou, foi comprar um carro, porque até de pé a gente ficou um ano. Foi provado. E o que aconteceu quando a gente comprou o carro? Foi falar que nós tínhamos roubado dinheiro da igreja. A gente nem ficava sentado na igreja, porque o dinheiro ia todo para São João, da igreja. Ia todo para lá. Então, mas tudo isso a gente passa pela crítica. Mas, quando eu olho para a vida de Abraão, eu acho, cara, esse cara é incrível. Ele era um cara que tinha tudo na família dele, na região em que ele morava, era de uma família próspera. Mas Deus tinha um chamado para a vida de Abraão. E amado, eu quero te dizer que se Deus tem um chamado na tua vida, não adianta você rodopiar, você não querer, você não isso, porque Deus vai fazer com que você chegue lá. Embora Ele tenha que te provar até tu ficar nos trilhos, mas Ele faz. Se Ele tem um propósito na tua vida, né? E claro que Deus tem, né? Deus queria que ele fosse um pai de uma grande nação. Mas olha só, Deus chamou ele antes da promessa. E ele saiu, e ele largou tudo, e ele foi atrás da promessa. Para nós, se você chegar hoje, se eu chegar e dizer, eu gosto de ali, se eu disser que a Ela também não, a Kátia só pode casar, agora se eu disser para ela, Kátia, eu vou profetizar, você vai casar e você vai ter filhos gêmeos. Tudo bem, você não é estéril, você teve uma filha já. Então, mas Abraão, a esposa dele, Sara, era estéril. E Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação. Olha só, ele se ligou na promessa. Ele foi, ele não se importou que ele tinha que largar tudo. Mas ele foi. E eu pergunto para você, se Deus chegasse hoje e dissesse para você, larga tudo que tu tem e vai viver por fé.
e vai fazer isso, vai lá para Moçambique, fazer isso, fazer aquilo, você iria? É muito difícil, gente. É muito difícil. Né? Eu brinquei ontem de Jucas que eu disse, falhou aqui de novo. Eu até brinquei porque na hora eu fui dar um exemplo e eu disse, olha, se Deus chegar e dizer assim, ó, pastora Mena, pastor Dalci, pega, vai, deixa a tua casa aqui em São João, tudo estabelecido, tudo, né? Vai embora para Catalina, vai morar lá em qualquer lugar, mais rápido. Viver na minha dependência. Então, é difícil, porque eu já estou estabilizada, estou acomodada. Meu marido diz que só vai sair de lá quando morrer. Confortável eu estou, né? Não é fácil ter que largar tudo, né? E foi o que Abraão fez, né? E pra gente é muito fácil dizer, né? Falar, porque nós temos essas condições, mas ele não tinha, né? E ele diz, e logo que o Senhor diz, sai da tua terra, vai, sai do meio da tua parentela. E ele diz, Senhor, é para eu ir, eu vou partir. E a primeira atitude que Abraão demonstra no livro de Gênesis é a atitude da renúncia. E renúncia, amados, olha só, no dicionário diz que é negar ou recusar algo ou alguma coisa. Rejeitar, o dicionário diz também que é rejeitar os prazeres da carne, da corrupção, algo que nos traz desconforto. Renunciar nos lembra perder. Fala de sacrifício. Até o dicionário é convertido, tá? Mas porque o dicionário vai falar isso. E olha que interessante. E quando Deus chega para Abraão, antes de Deus fazer a promessa, ele renuncia. Ele renuncia, por quê, amados? Porque ele creu. Ele creu naquilo que o Senhor falou. E como é difícil para nós crer. E como é difícil para a gente crer. Às vezes a gente está passando por um problema e o Senhor está dizendo, te calma, eu vou resolver. E a gente está lá muito ansioso, não é verdade? Nós estamos vivendo a situação da ansiedade. Todo mundo muito ansioso, eles querem para a hora. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, para vocês que estão aqui. Eu sei que todos que estão aqui têm promessa, né? O André também, ele não é louco, né, André? Ele tem promessa sobre a vida dele, a Ariane também tem promessa. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela fala que nós precisamos ter uma atitude de fé quando nós temos uma promessa e quando nós estamos passando por momentos difíceis. É aí que Deus começa a te provar para receber essa promessa, para você cumprir essa promessa. Então, aqui a Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho para Israel passar. Mas Deus não abriu o mar do nada. Primeiro Moisés, ele teve que tocar com o cajado nas águas. E qual é o poder que tem um cajado para abrir o mar? Nenhum. Porque o poder está na obediência. O poder está na obediência de Moisés, quando ele ouviu a voz do Senhor. E o mar, ele se abriu, não por causa do cajado, mas por causa da obediência. Deus mandou Abraão fazer algo e ele não sabia o porquê, mas ele resolve obedecer. Deus mandou ele sair da terra. Os pais deles eram idólatras, eles faziam, eles se fábrica de imagens de esculturas. E ele precisava sair do meio.
Amados, quando nós começamos a obedecer, os milagres eles começam a fazer sentido na nossa vida. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que na hora você não vai entender. Você vai pensar, poxa, mas acho que eu estou ficando louco. Quantas coisas que Deus diz para mim, meu Deus, você está ficando louco? Será que é Deus mesmo? Mas depois você vai entender o porquê que Deus nos manda às vezes. Mas nós precisamos experimentar e obedecer que Deus vai fazer um milagre. E Deus vai fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu lá atrás. Não importa as circunstâncias, mas você vai. A gente só adquire experiência quando a gente passa por um problema, né? Como nós passamos por um problema da falência. Tem coisas que Deus falou para mim e para o meu marido renunciar, que talvez Ele não vai falar para você. Cada um tem coisas diferentes. Não é verdade? Deus, Ele sabe aquilo que te prende. Um é preso pelo dinheiro, o outro é preso pela saúde, o outro é preso pelos vícios. Cada um tem um tipo de prisão. E se nós queremos viver as promessas, nós precisamos renunciar. E precisamos, amados, colocar nossas causas na mão de Deus. Porque é Ele que faz justiça. E viver na dependência. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós vivemos na dependência. E tudo o que está nos acontecendo, as críticas, as calúnias, as acusações, os processos, tudo isso é Deus nos forjando e dizendo para nós que é mesmo assim. Eu não vou dizer para você que para você viver uma vida com o Senhor é fácil, porque não é mais. Porque nós caminhamos rumo ao curso desse mundo. Nós caminhamos contra aquilo que o Senhor quer para nós. E muitas vezes nós tentamos ainda ficar capengando. E aí o Senhor vem e Ele começa a trabalhar em nós. E é aonde nós precisamos renunciar. Efésios 4:28 fala que quando nós realmente largamos, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem era legado não é mais legado. Hoje em dia está muito na moda, né? Comprar, não pagar, e fazer muitas coisas. Muitos cristãos, amados, dando um mau testemunho. Então, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer trilhar esse caminho de bênção e de viver as promessas do Senhor, você precisa mudar. O Salmos 42:7 diz que um abismo gera outro abismo. E às vezes tem relacionamentos que Deus quer que você renuncie, que você está sendo enganado. Aquele relacionamento não está te levando para um lugar que o Senhor quer. Precisamos renunciar a muitas coisas, né? E Deus, Ele quer te livrar. Ele quer te livrar de algo que lá na frente você vai entender. E a Bíblia fala que Abraão não somente renunciou ao passado, mas ele renunciou também ao pecado. Tudo que dava para ele segurança, além dele renunciar, ele saiu e partiu em busca da promessa que Deus tinha feito para ele, né? E ele pegou a família dele e saiu para um desafio. Ele não imaginava o que ele iria enfrentar, porque ele enfrentou. Ele enfrentou muitos problemas, assim como nós temos enfrentado para cumprir o propósito do Senhor. Mas é preciso, amado, porque ninguém cumpre o propósito. Ninguém busca um caminho de bênção sem passar pelo processo da renúncia. Eu preciso renunciar aos meus desejos, a minha
vontade, a minha carne. Eu preciso estar na dependência de Deus, e é no secreto. E é quando eu estou dependendo dele que eu vou ter a fé para viver o que eu estou passando, para passar por aquilo e para ter uma vida melhor. Porque Deus tem algo muito bom para nós. Talvez Deus está exigindo de você um passo de fé maior. E é o que Deus tem para mim. É a recompensa. Ela só vem quando nós rompemos com a segurança. Muitas vezes, amados, nós queremos viver algo, mas nós não queremos sair daquilo que nós estamos seguros. Vou dar um exemplo. Para mim, esse é o exemplo mais... Eu tenho uma conta no banco, né? Que eu não tenho, tá? Mas eu vivo com o pé também. Eu tenho uma conta no banco e eu tenho um dinheiro lá. Então aquilo me dá uma segurança, né? E aí eu me asseguro naquilo. E daí Deus disse para mim: vai, pega esse dinheiro e ajuda aquela pessoa, ou faz isso ou aquilo. E eu recuo. Por quê? Porque eu estou presa, eu estou segura. Então quer dizer que quando eu estou segura porque eu tenho, eu não estou vivendo a dependência de Deus. Eu não tenho a fé para dar um passo. Amém? Aí Deus está pedindo: faz isso. Vai lá, faz isso. E eu não vou, porque eu tenho medo de gastar aquela segurança que eu tenho lá. Amém? Vocês entenderam, né? Isso é um exemplo que para mim é Marcos 10, 28. Nós vamos ler. Eu já estou quase ensinando. Você pode abrir Marcos 10, 28. Nós vamos ler até o 30. Marcos 10, 28. Diz assim, é um exemplo. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campo, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Você entendeu o que Deus tem para nós quando nós trilhamos esse caminho? Você pode, Pedro aqui, ele falou que eles tinham deixado, reclamado, né? E o que Deus falou? Então é isso que Deus tem para nós. Aquilo que nós deixarmos por amor ao Senhor, né? Nós vamos ter já nessa terra 100 vezes mais. Essa é a promessa de Deus para nós. Então não se preocupe em largar coisas que te atrapalham para crescer. Porque o importante, amados, para nós é a vida eterna, é ir morar no céu. Esse tempo aqui é curto. E nós precisamos nos esforçar para entrar no reino dos céus. Porque no reino do céu nós não vamos entrar manco, nem aleijados de pecado, eu quero dizer, né? Não fisicamente. Nós não vamos entrar com nenhuma pendência. Se você tem pendências para resolver, resolva. Porque lá no céu nós não vamos entrar de qualquer jeito. 1 Timóteo 1, no versículo 15, fala assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Paulo, ele se considera um pecador.
Nós não podemos, isso aqui é uma palavra que eu ouvi, que ela me veio no meu coração e ela saltou no meu coração. E isso ficou gravado, porque é isso que nós fizemos muitas vezes. Nós não podemos ler a Bíblia como janela. Hoje eu queria falar para a Ana e eu até tinha esquecido, né? Aí depois eu me eu até anotei. O verdadeiro Filho de Deus, ele lê a Bíblia como espelho. Leia a Bíblia para você conhecer ele. Olha só. Muitas vezes nós temos a mania como cristão, nós viemos no culto, e aí o pastor, ele prega uma palavra, né? Forte, né? Como pregar sobre as obras da carne, né, amados? Os homens são mais quatro, né? Sei lá, acho que hoje está tudo igual. Sobre as obras da carne, Gálatas 5, né? Que a gente precisa renunciar. É muito forte. E às vezes a gente pensa assim. Mas essa palavra era para o irmão, mas ele não veio hoje. Essa palavra, meu Deus, se ele estivesse aqui, meu irmãozinho lá, isso é a gente ver como janela. Não. Toda palavra pregada, amados, é para aquele que está no momento. Porque a palavra é para nós. E nós temos que receber a palavra de Deus como espelho. Por quê? Eu preciso me ver se eu estou realmente fazendo aquilo que eu estou sendo instruído. Então, ela tem que ser espelho para mim. A minha vida tem que ser um exemplo. Porque nós vamos morar no céu, amém? Todo mundo quer morar no céu, não quer? Então, amados, é tempo de começar a ler, ouvir e praticar. Você não vai morar no céu se você não fizer tudo quanto está escrito aqui. Aí tem gente que diz assim: mas Deus é bonzinho, Deus é amor. Deus é bom, Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele diz: venha como estás. Venha como estás. Nós temos que abraçar todos aqueles que não conhecem o Senhor e trazer eles. Porque o Senhor é a palavra que vai lavá-los. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida deles. Mas Deus não diz que Ele vai ficar como Ele está, não. Deus diz: venha como estás. E Ele vai ser sendo liberto também. Então, amados, eu quero convidar vocês para ficar de pé. E ela vai colocar um louvor. E eu quero que você medite diante, eu não sei se eu passei da forma como eu entendo, mas diante dessa palavra, eu não sei o que você ainda está preso. O que ainda está te prendendo, que você não consegue romper, se entregar e renunciar àquilo que o Senhor pede de você, para se aproximar mais dele. Porque eu quero dizer para vocês, quando a gente chega nesse estágio de viver nessa dependência do Senhor, independente das circunstâncias que vivemos, podemos estar cheios de problemas, falta de dinheiro, boleto para pagar, mas se eu estiver nesse lugar de presença, de segurança, que é no Senhor, eu vou dormir tranquilamente. E quando eu ver, o Senhor já resolveu o problema. Amém? Você quer viver nesse estágio? Então, feche os seus olhos
E ao tocar desse louvor, pergunte para o Espírito Santo que está aí dentro de você. O que você precisa romper? O que você precisa ainda se desprender para que você tenha um encontro real com o Senhor, para que você possa viver essa dependência dele a cada dia da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor, essa igreja. Deus, a tua palavra tem falado sobre nós, Deus, para que nós passamos, Senhor, a viver esse tempo, Senhor, tempo difícil, Pai, o tempo dos dias maus, o tempo, Senhor, que nós precisamos nos libertar, Senhor, de coisas, Pai, que às vezes nós nem nos damos conta. Senhor, que nessa noite, o Espírito Santo de Deus ministra no coração do teu povo, Senhor, aquilo que ainda precisa ser livre, aquilo que eles precisam ser entregues, Pai, para viver essa profundidade em Ti, Senhor, para viver esse consolo, Senhor, para viver, Senhor, essa vida de segurança mais em Ti, Pai. Que a nossa confiança tem que ser em Ti, Pai, porque o Senhor é o único que pode fazer o milagre que precisamos, Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, Pai. Quebra mesmo, Senhor, o nosso caso, Pai, para que, através das nossas lágrimas, Senhor, o Senhor possa extrair a essência, o óleo puro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita a Tua igreja nessa noite, Pai. Derrama sobre eles, Pai, essa unção, Pai. A unção que quebra o jugo do inimigo, Pai. A unção que traz paz. A unção que despedaça o inferno e que traz consolo ao coração. Traz essa unção. Começa, te convidar, você que está aí nessa noite, você que sabe que tem uma promessa, mas que você precisa ainda romper com alguma coisa, com algo que está te prendendo. Eu quero te convidar a vir no altar do Senhor e deixar aqui nessa noite esses problemas que vêm te atrapalhando. Se você deseja viver essa tranquilidade, se você deseja viver esse novo do Senhor, se você deseja viver um tempo de segurança no Senhor, eu te convido. Se o Senhor falou contigo, entregue no altar essa noite. Entregue para o Senhor. Entregue para Ele. Se você precisa dizer nessa noite, Pai, eu quero reconciliar com os filhos. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Você também pode vir no altar do Senhor. Não deixe que nada atrapalhe, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui nessa noite. E essa palavra é para você.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para encerrar, vou dar um recadinho antes. Quero dar um recadinho, já que a igreja, eu não conheço os visitantes aqui, o irmão André parece que já vinha na igreja antes. A gente tem uma célula, segunda-feira, na casa do irmão Nunes, e vem bastante gente de São João Batista, e tem gente da academia também, estamos em 8, 9, 10, tem o Lucimar, o vereador Paçoquinha, né, Lucimar? Tem o Claudinei, tem empresário, tem tudo quanto é tipo de gente. Tem católico, tem espírito, tem evangélico, é bem eclética. E vocês vão gostar muito, tá? Tenho certeza. Amanhã às 7h45. Se estiver interessado, pega contato com vocês, bota ali no grupo, vão primeiro lá, na casa do Nuno da Rua Rosinha Laos. Número? 369. Rua Rosinha Laos, 369, 7h45. São convidados, tá? Os irmãos aí que me visitam, amém? Senhor, ficamos de pé, querido Deus, Pai amado. Obrigado, meu Pai, por mais esse culto que prestamos a Ti essa noite. Peço agora, Senhor, nos leve debaixo da Tua paz, debaixo da Tua graça, e tenha uma semana de bênção e de livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.